Pirâmide financeira. A promessa de ganho fácil e extra e que em alguns casos está relacionada à venda de produtos é, na verdade, um esquema fraudulento. É bom ficar muito atento. A prática é proibida aqui no Brasil. E nesta semana a Justiça, ela atuou em 2 casos para combater esse tipo de crime. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou o bloqueio de um imóvel na região de Campos Verdes, em Goiás. O terreno pertence ao grupo G44 Brasil, que tem empresas e sócios investigados por suposto esquema de pirâmide financeira. De acordo com a decisão, a medida é preventiva e para garantir o ressarcimento de investidores que não receberam participação nos lucros prometido pelo grupo. As empresas reincidiram contratos, prometeram a devolução do dinheiro e o pagamento dos investimentos, mas não cumpriram os prazos combinados. No Rio de Janeiro, a Justiça autorizou a prisão do dono da JJ Invest, considerado o maior esquema de pirâmide financeira ativo no país. A empresa teria feito mais de 3 mil vítimas. Segundo as investigações, o prejuízo de quem investiu pode chegar a 170 milhões de reais. A promessa de lucro para atrair investidores era de 10% a 15% ao mês. Bom, e para explicar para a gente como funciona esse esquema da pirâmide financeira, eu converso agora com o advogado Fabiano Jantalha. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, Fabiano. Boa tarde, é um prazer participar mais uma vez aqui dos programas da TV Justiça. Bom, queria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza uma pirâmide financeira. Eu vou dividir a minha explicação em 2 partes. Por que o financeiro e por que o pirâmide, né? De uma forma geral, a pirâmide financeira ela é um esquema de captação de recursos que se baseia na promessa de algum retorno, normalmente altos retornos financeiros que a gente não consegue encontrar no mercado e que não estão associados à compra ou venda de qualquer produto ou serviço. Então, por que o financeiro? E aí vai depender muito do caso. Financeiro é porque normalmente ele vai envolver aqui a oferta de investimentos em bolsa, pode ser em criptoativo, já tivemos em bois, em avestruz, etc. E por que o pirâmide? Porque ele tem um formato que normalmente começa com uma pessoa e essa pessoa vai captando aqueles que estão embaixo dela ou que vai contratando outras pessoas e vai sendo remunerada justamente com base na cooptação, vamos dizer assim, de outras pessoas para continuar esse esquema. Bom, eu queria que o senhor explicasse agora, né, qual que é a diferença da pirâmide financeira e a pirâmide de marketing. Às vezes as pessoas confundem, né, o que é uma, o que é outra, o que caracteriza se as duas têm ali o mesmo escopo. Sim, a pirâmide financeira, a diferença de uma e de outra, vamos lá, a pirâmide de marketing é mais chamada que a gente chama de marketing multinível. Existem muitas empresas sérias no mercado que usam o marketing multinível, algumas daquelas de venda porta a porta, às vezes, né? Então, existem muitas empresas que fazem isso. Basicamente, a diferença entre elas é que há um produto a ser vendido no caso do marketing multinível. Então, o que acontece? Na pirâmide, eu tenho a simples e pura oferta de um investimento financeiro, de um retorno financeiro, sem que eu tenha a venda de um produto palpável. No marketing multinível, ou na pirâmide de marketing, como alguns chamam, o que eu tenho é uma venda em rede. Então, assim, você é chamado pela sua vizinha para poder vender um produto X para a empresa. E essa vizinha diz, olha, do que você vender, por exemplo, 5% vai para mim e os outros 95% vão para a empresa. Mas se você contratar vendedores, você passa a ter comissão sobre o que os seus, digamos assim, sobre aqueles que estão debaixo de você da pirâmide, recebam também. Mas perceba bem a diferença. Na pirâmide, eu não tenho um produto palpável, eu não tenho a venda. Ou muitas vezes essa questão o produto é infinitamente barato perto do que o que a gente está acostumado a ver. E no marketing multinível, não. Aí eu tenho a venda de um produto e o que eu tenho é uma formação de uma rede de vendedores e, por assim dizer, subvendedores ou vendedores subcontratados abaixo dela. Então, a pessoa é remunerada com comissão pelo que vende e também pela comissão das vendas das pessoas que ela trouxe para essa empresa. A venda do produto é o fator determinante. Na prática, aquelas revistas de cosméticos, por exemplo, né, que a pessoa vende, passa X valor para a empresa,
Na prática seria isso, essa pirâmide de marketing? Isso, às vezes acontece, isso a só presença de uma pessoa e de uma empresa não caracteriza a pirâmide, né? O marketing multinível, vamos dizer assim. O que é preciso é que nessas redes, aí cada empresa tem a sua política, um vendedor, além de vender, pode chamar um vendedor para ficar debaixo dele. Né? Então você tem clubes de férias, muitas vezes, que também utilizam essa metodologia. Mas sim, se você tiver sempre essa cadeia de pessoas que tem uma abaixo da outra ali, com você ganhando comissão, é não só um esquema lícito, como um esquema bastante interessante, porque potencializa as vendas. Agora que a gente já entendeu o contexto de cada uma, eu queria que o senhor falasse sobre as punições, o que é crime, o que caracteriza essa medida como crime, é o que? Estelionato, é crime contra o sistema financeiro? Olha, isso é um leque gigantesco de possibilidades, mas, na verdade, vamos começar pelo seguinte. Em primeiro lugar, em matéria de crime, nós temos crimes e nós temos práticas abusivas no Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, segundo a Lei de Economia Popular, né, o artigo 2º da lei, inciso 9º, ele diz que é crime contra a economia popular, por exemplo, você obter ou tentar ganhos ilícitos em detrimento de outras pessoas, do povo, né, ou de número indeterminado de pessoas, por meio de esquemas como, aí até a própria lei, engraçado, coloca bolas de neve, cadeias e qualquer coisa. Então, em primeiro lugar, uma financeira caracteriza contra a economia popular. Também pode, a depender do caso, configurar estelionato, se a pessoa tiver prometido alguma coisa que já sabia de antemão que era fraudulento, quer dizer, você está captando recursos de outrem, aí o artigo 171 do Código Penal, mediante um ardil ou fraude. Né? Também pode ser o crime contra o sistema financeiro, dependendo do caso. Se eu ofereço um produto ou serviço financeiro que, por exemplo, investimento em bolsa, olha, aplique comigo que eu te dou 15%, 20% ao mês em bolsa. Se você não tem registro na CVM, que é o órgão de supervisão, você também responde aí por crime contra o sistema financeiro, porque você está atuando num sistema sem autorização da CVM. Então, do ponto de vista de crime, a gente começa por esses 3 aí. Bom, a gente termina então a contar quais os outros daqui a pouquinho, no fim do Jornal da Justiça. Temos o Jornal da Justiça Entrevista. Doutor Jantalha volta com a gente daqui a pouco. Até já. Obrigada. Obrigado. Um abraço a todos.